Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um grande aporte que eu fiz aqui nas ações do Banco do Brasil. Eu aportei no Banco do Brasil acima de 100 mil reais, pessoal, isso mesmo que vocês ouviram. E quando a gente pega aqui a posição do Banco do Brasil na carteira do canal, perceba que ele é a minha maior posição. E hoje eu tenho aí 41% da minha carteira de ações nas ações do Banco do Brasil. E eu acho que o banco está muito barato, com uma boa expectativa de crescimento, fora também um segredo que o mercado não conta sobre Banco do Brasil, que poderia fazer a ação da empresa subir mais de 100%, fora aí a retomada dos grandes pagamentos de dividendos. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar o segredo que me fez aí ter como maior concentração da carteira as ações aqui do Banco do Brasil. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E claro, pessoal, já respondendo a dúvida que vocês têm, não que eu peguei ali 100 mil reais direto e comprei ações do Banco do Brasil. Eu não fiz isso, tá? Eu acumulei as ações do Banco do Brasil ao longo de 3 anos e meio. Então perceba que sim, ao longo da minha trajetória na Bolsa, eu fui acumulando ações do Banco do Brasil e acabei atingindo aí mais de 100 mil investidos. Se a gente pega aqui meu preço médio, ó, e multiplica, né, pela minha quantidade de ações que eu tenho no Banco do Brasil, que a ação agora segue se desvalorizando, basicamente aí eu tenho R$ 101.239 investido no banco. E essa posição foi acumulada aos poucos, nada de pressa. Tanto que quando a gente pega aqui o histórico da carteira do canal, perceba que aqui não está atualizado, tá? Mas aqui serve, o Status Invest ele não atualiza aí em tempo real a todo momento. Mas perceba, ó, que minha carteira disparou, tá? Saiu aqui do zero e foi para essa faixa de 200 mil, acumulando boas ações de boas empresas. O Banco do Brasil fez parte dessa trajetória. Ele foi a primeira ação, né, que eu cheguei aqui a ter na carteira do canal e fui aí acumulando ao longo do tempo. E durante todo esse período, o Banco do Brasil me trouxe uma rentabilidade muito substancial. Já considerando proventos, ele me trouxe com muita facilidade mais de 25% ao ano na sua média. Se a gente pega aqui a ação do Banco do Brasil nesses últimos tempos, claro, esse ano ele está passando por um fator complicado por conta da crise do agronegócio, mas para quem investiu no Banco do Brasil há 5 anos atrás, já está conseguindo um bom retorno, ó, 117%, tá? Então perceba, ó, que para quem pegou aqui, ó, lá para 2022, que foi a época que eu comecei a comprar, quando o banco custava aqui mais ou menos, ó, uns 15 reais. Até agora, eu tô conseguindo somente de valorização 59%, 60%. Só que aí é que tá, pessoal. Tecnicamente, o banco não deu só valorização, ele deu dividendo. Se você coloca dividendo incluso, o Banco do Brasil deu 120% de rentabilidade. Então, basicamente aí, somente a rentabilidade que o Banco do Brasil me proporcionou, se você coloca aqui, ó, 125% no banco em aproximadamente, né, 4 anos, que foi o que o Banco do Brasil me deu aqui nesse período, considerando o reinvestimento de proventos. Eu consegui 22,47% ao ano na sua média. É por isso que a carteira cresceu bastante aqui no período, tá? E antes da gente falar sobre esse potencial de valorização, né, se a empresa tá barata, qual é o segredo que o mercado está escondendo, precisamos entender um pouco. Perceba que o guidance do Banco do Brasil para o ano de 2026 acaba por ser aí bastante conservador e perceba que o próprio Banco do Brasil já prevê uma leve recuperação no seu lucro, já começando uma recuperação gradual no ano de 2026. Então, se o banco lucrar de entre 22 a 26 bilhões, ele poderia estar muito barato. Claro, a gente sabe que ele está sofrendo com a alta da inadimplência,
preço de commodities agrícolas, como por exemplo ali a soja. O Banco do Brasil, ele é o maior financiador do agronegócio aqui no Brasil, né? Então, quando há um cenário de queda nas commodities agrícolas, agro entrando ali em dificuldade, o banco, ele vai ser naturalmente impactado com o aumento da inadimplência, dificuldade dos produtores pagar as suas dívidas, fora também aumento na taxa de juros, né, pessoal? Que acaba aí também enfraquecendo as perspectivas nesse setor. Mas mesmo assim, o lucro do Banco do Brasil ainda continua bilionário e com a recuperação que pode acontecer, o banco já poderia estar muito barato. Colocando aqui no curto prazo, o banco já está cotado abaixo do valor patrimonial, isso aqui é muito bom, porque comprar uma ação abaixo do patrimônio líquido quer dizer que você está correndo risco zero, porque no mínimo, não importa a qualidade dela, ela deveria estar no mínimo cotada pelo seu valor de patrimônio. Isso aqui é o mínimo, que é o capital dos acionistas que tem dentro da empresa. Então se você coloca aqui, ó, o numerador 1, tá? E divide por 0,70, que é o indicador do Banco do Brasil hoje aqui no curto prazo, você já tem um potencial de alta de 42% para o banco atingir o seu valor patrimonial, que hoje fica em R$ 33 por ação. Então você já perceba que você tem sim um potencial de valorização bem interessante. Fora que em mercados mais eufóricos, o Banco do Brasil foi cotado por um PVP na faixa de 1,7. Então, se você fizer um cálculo aqui sendo um pouquinho mais otimista, num mercado mais aquecido, né, com bolsa subindo, juros caindo, você pode ver um Banco do Brasil dobrando na cotação. Isso aqui pode acontecer até mais rápido se o banco recuperar o seu lucro a uma velocidade que o mercado tende a não esperar. E se você também olha para o indicador preço-lucro no Banco do Brasil, ele está barato. Que se você pega aqui, ó, trabalhando nessa tese de recuperação, vamos supor que esse ano o lucro será de 24 bilhões, ficando no meio do caminho entre 22 e 26 bilhões. Logo, você tem um banco cotado por 5,5 vezes o seu preço-lucro. Em mercados mais eufóricos, o banco é cotado por 9 a 10 vezes. Então, você já teria aí um potencial de valorização pelo seu preço-lucro também aproximado em quase 100%, denotando que você está comprando uma ação barata que pode aí multiplicar na cotação. E se você usar o retorno embutido hoje no preço da ação do Banco do Brasil, 1 menos payout você multiplica aqui pelo ROI de 15%, o Banco do Brasil pode crescer seu lucro a uma taxa de 10,5% ao ano. Se você soma com provento médio 8,5% mais uma taxa de reaplicação, o banco pode dar aí uns 22% ao ano na sua média, que também é um retorno bem interessante se você colocar numa lupa de longuíssimo prazo. Também utilizando a fórmula do Graham, você observa, né, que o Banco do Brasil pode estar bastante barato, já trabalhando nessa tese de recuperação, preço justo do banco fica ali de R$ 60 e sempre precede uma valorização elevada nas ações quando o cenário de recuperação acontece. Então quem aproveita Banco do Brasil nas baixas pode fazer aí excelentes negócios, dado que isso aqui é muito pontual e já tem aí uma expectativa de recuperação. Agora, trabalhando na tese do provento, pense da seguinte forma: no curto prazo, se a gente utilizar aqui 1 dividido por 5,5 vezes o lucro, o banco vai pagar um provento mais contido, isso é verdade, ele vai pagar 5,4% de yield. Porém, pessoal, esse payout não vai ficar para sempre. Quando o banco verificar que a rentabilidade voltou a aumentar, que o ROI já está ficando mais sustentável novamente, que o ROI do Banco do Brasil esse ano foi bem impactado, o banco pode voltar a ter um payout aí, ó, 0,18 de 45%, e quem sabe ele voltando a pagar os seus 8 a 9% de yield. Isso que eu estou considerando um lucro na faixa de 24 bilhões. Quando recuperar, você poderia estar pagando por um banco aí que lá na frente vai te dar uma renda bem substancial. Então, para o investidor de Banco do Brasil hoje, ele não pode estar mirando muito no curto prazo. Ele tem que estar focado mais no longo prazo. Até porque, ó, quando a gente pega, eu mesmo tenho o pensamento aqui na carteira, assim, o Banco do Brasil é a minha maior posição. Por quê? Porque eu penso no fator tanto de valorização, eu acho que o Banco do Brasil é um banco bem mal precificado pelo mercado, que alia também um fator de qualidade, que é um banco que pode me trazer uma sustentabilidade no resultado, olhando lá para frente. Claro, ele não é tão sustentável quanto o Itaú, mas ele é um banco sustentável, ele é um banco aí que tem sim uma qualidade bem interessante, o segundo melhor banco aqui em termos de qualidade do nosso país. Quando a gente pega o Banco do Brasil no curto prazo, você vai pensar, ah, foi um péssimo investimento, mas olha quando você pensa para longo prazo, olha esse retorno aqui, ó, do tamanho que o Banco do Brasil deu. A ação desde lá do Plano Real custava 55, 30 centavos. Para quem segurou ações do Banco do Brasil até hoje, só com valorização, tá? Você pega aqui, ó, 23,27 divide por 30 centavos, somente com valorização nesses últimos 26 anos, você conseguiu 7.656%. Quer ver você colocar dividendo junto, tá? Aí você conseguiu uns 15.000% de retorno. Se a gente utilizar aqui, ó, a taxa anual composta, você ter 7.000, né, e 600% de retorno, numa lupa de mais ou menos ali, ó,
26 anos no tempo, você teve 18% ao ano, só que o banco pagou proventos, então o provento na média foi de 8%, logo você teve 26% ao ano na sua média com ações do Banco do Brasil. Perceba que não foi um mau negócio olhando para o longuíssimo prazo, e principalmente para o investidor que compra nas quedas, porque sabe que essas quedas são temporárias e você pode aproveitar essas ações por um preço baixo, principalmente de empresas centenárias que temos aqui na nossa bolsa. E pessoal, um dos segredos do porquê que eu comprei Banco do Brasil, para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, lá vai o meu segredo aqui para vocês, é justamente esse quadro. Claro, eu já estudei a empresa, já sei como o negócio funciona, eu não investi somente por base de um quadro, tá? Pelo amor de Deus, não vou me interpretar mal aqui. Eu investi porque eu acredito na tese de Banco do Brasil para médio e longo prazo. Porque se eu não acreditasse, pessoal, eu teria me aproveitado daquela alta que tinha acontecido até os R$ 27 e teria vendido todas as minhas ações. Mas eu não fiz, porque eu acredito na empresa. E quando a gente pega aqui, ó, no longo prazo, né? A gente sabe que o agro representa o motor do PIB. E perceba que quando o Banco do Brasil está passando por uma turbulência na cotação, como aconteceu em 2004, aconteceu em 2016, são os melhores momentos de acumular. E olha a alta que precedeu após isso. O banco subiu 1.500%, depois o banco subiu 300% e agora esse cenário aparentemente está se repetindo novamente. E você quer ver? Quando você olha para preço sobre valor patrimonial, que em mercados mais eufóricos, mais aquecidos, o Banco do Brasil foi precificado aí, ó, por um PVP na faixa de 3 vezes, denotando de que o banco hoje também poderia estar absurdamente barato, com potencial de mais de 300% na cotação. Não seria nada irreal. Num futuro aí, você vê Banco do Brasil novamente por 2 vezes o seu valor patrimonial no mercado de alta. Hoje o banco em 0,70, você pode ter uma alta de 185% na cotação, fora todos os pagamentos de proventos de qualidade que podem ter para vocês, porque pessoal, o grande retorno, ele não tá em comprar e ficar vendendo o tempo todo, ele tá na espera. Você só vai acumular grandes retornos na bolsa se você tiver paciência de esperar anos e anos para isso acontecer. E se você fizer isso a juro composto, investindo todo mês, a probabilidade, né, de você ficar rico acaba sendo aí bastante elevada. Então, você tem muito mais para ficar rico do que ficar pobre, porque pensa bem, pegando empresas boas, a probabilidade de sucesso acaba sendo aí de mais de 98% olhando para o longo prazo. E quando você paga um preço barato, então, vixe, nem se fala, né? Você consegue garantir uma boa renda passiva, fora também um bom crescimento composto na sua carteira. E esse aqui é um dos motivos do porquê que eu coloquei Banco do Brasil como a minha maior posição. Eu acho que Banco do Brasil alia tanto um fator de qualidade somado aí a um fator de preço baixo e mais potencial de valorização aqui na carteira, que pode trazer uma rentabilidade lá no futuro imensurável e que muitos investidores aí vão acabar gostando bastante dessa ação olhando para frente. Lembrando, pessoal, que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. A minha opinião possa estar errado e cada investidor precisa avaliar se essa empresa que eu tô falando ou não faz sentido para a carteira aí de vocês. Pablo, eu gostei muito desse vídeo, só que aí que tá. Eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda. E claro que eu precisava fazer uma renda extra, né? Porque a gente sabe, pessoal, a realidade do Brasil tá muito difícil, é complicado a gente ter aportes todos os meses no nosso trabalho. E aí, por isso que eu estou com uma bela oportunidade para vocês. Eu tô falando aí, pessoal, do curso de opções, tá? Esse curso aqui, ele promete revolucionar a sua forma que você opera no mercado financeiro. Aprenda a ganhar com dividendos sintéticos. Uma aula que vai acontecer integralmente no dia 8 de abril, então vamos ficar atentos, tá, pessoal? Só vai ocorrer esse curso até o dia 8, depois essa data acabou, não adianta chorar, o curso vai ser completamente encerrado. Então já garanto agora, você terá acesso a 2 horas ao vivo, tá? Com especialistas de mercado financeiro sobre opções para ganhar com dividendos sintéticos. Fora que você vai ter acesso, para quem garantir o ingresso, um curso online ao vivo aí. Você vai ter um curso totalmente gravado para assistir quando e onde você quiser. Material exclusivo, acompanhamento individual com um profissional na sua primeira operação e grupo VIP para tirar todas as suas dúvidas. Fora também aí, introdução ao mercado de opções, call e put, precificação e vencimentos, estratégias práticas e aí só coisas excelentes para você. Já imaginou ganhar com opções? É uma coisa aqui maravilhosa, né? Você consegue investir somente com o que você ganha de opções. Tá bom, Pablo, onde que está o curso desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar aqui, ó, na parte de mais e você será direcionado para adquirir
há aqui o curso de opções. Clica aqui, ó, na parte de mais e nesse link você será direcionado nesse curso maravilhoso que promete revolucionar a sua forma de ganhar dinheiro no mercado financeiro. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí, pessoal, se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é a sua expectativa de longo prazo, até porque a ação mais antiga, o CNPJ, mais antigo que a gente tem aqui na Bolsa e no Brasil todo, e se você segue aí acreditando na tese de investimento de Banco do Brasil para longuíssimo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!